Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve. Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus esteja sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está Ricardo Honório, do Grupo Espírita Peixotinho da nossa capital. E hoje falaremos sobre o tema Terceira Ordem da Escala Espírita, que se refere aos espíritos imperfeitos, cujo tema está contido nas questões de número 101 a 106 do Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, é uma satisfação, um prazer, uma alegria tê-lo conosco para falarmos dessa ordem dos espíritos que entendo que todos nós conheçamos tão bem. E de alguma forma nos encaixamos. Em algum lugar a gente vai se ver, vai se perceber. É interessante, no último encontro a gente falou, você estava bem perto da primeira ordem, agora a gente está se colocando já na terceira. Não, no último encontro eu achava que estava perto da mais baixa. E a minha percepção mudou bastante. Agora você tem certeza. Hoje eu tenho certeza. Estou mais para o início do que para o fim, Maris. Então Mas estamos trabalhando para melhorar. Com certeza. E lembrando àqueles que estão nos escutando, aqueles que nos ouvem, que a questão, a gente vai tratar da terceira ordem, né? Da questão 101 até a 106, que são os espíritos imperfeitos, que não são questões que o Kardec fez aos espíritos, mas são esclarecimentos em funções de um trabalho já previamente realizado. Então vamos lá. A questão 101, caracteres gerais, predominância da matéria. Então a gente já começa vendo aí que ele fala que a matéria tem predominância sobre o espírito. Perfeito. Perfeito? É uma característica dos espíritos da terceira ordem. Vamos lá. Então, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Essas são algumas características de espíritos imperfeitos que compõem a terceira ordem. Lembrando que a terceira ordem ela vai se subdividir em 5 classes. Em 5 classes. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, de maneira geral, essas são algumas características desses espíritos. E se a gente passar para perceber o seguinte, a matéria ainda, vamos dizer assim, tem força sobre mim? Ainda tem. Tem. Eu faço uma análise. Eu ainda tenho propensão em determinadas situações a revidar o mal? Tenho. Vamos identificar também. Eu me entendo como ignorante? Bastante. Sim. Principalmente quando a gente lembra de Sócrates. Só sei que nada sei, né? Quanto mais sei, só sei que nada sei, né? Aí, sou orgulhoso, o orgulho ainda me incomoda? Sim, está presente. Eu sou egoísta ainda com muitas coisas? Sim. As más paixões ainda... Todas as más paixões. E todas as más paixões? E aí? As paixões que são consequências dessas características. São presentes? São. Rapaz, não é que você tem certeza mesmo? Eu também assim, passei a ter certeza também, né? A gente vai ver que a gente tá nesse meio. Mas isso não é nada a nos deprimir. Pelo contrário, né? Mostra que nós temos muito terreno para trabalhar. Pelo menos eu já sei isso. Antes eu nem sabia. Permanecia na ignorância sem saber que estava lá. Estava pensando que estava lá, coisão. Agora eu já sei o caminho que preciso trilhar para sair disso. Então vamos lá. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Olha que interessante, né? Aí vamos remontar a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma definição que, ao grau de adiantamento do qual nos encontramos, é a melhor definição para o Criador. É a única possível para o nosso entendimento, Maris. Por isso que ele fala assim, tem a intuição de Deus, mas não compreende. Jesus compreende Deus. Eu e o Pai somos um. Nós ainda temos uma certa... E esse, Maris, é uma das grandes diferenciais do fato de Jesus ter reencarnado. Porque hoje nós temos um rosto. Encarnado. Bem lembrado. Porque hoje, com Jesus, nós temos um rosto. Nós podemos pensar em Jesus tendo uma imagem para nos direcionar.
E Deus? Qual é a imagem de Deus? Nós não temos como conceber Deus. É exatamente isso que eles dizem. A gente tem a intuição de Deus, mas não compreende, não sabe. Por isso que, não lembro a questão, quando o Kardec questiona sobre a essência de Deus, e os espíritos dizem, não adianta, porque a tua linguagem é pobre, não tem como definir. Ainda faltam sentidos. Falta sentidos para vocês perceberem isso, é a expressão que ele usa. A expressão que ele usa é faltar sentidos. Ou seja, ele está dizendo, não adianta eu falar de Deus, porque vocês não têm como entender ainda. Falta exatamente essa compreensão que ele repete aqui. Perfeito. Então vamos lá. Não são todos essencialmente maus, né? Em alguns há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém só pelo fato de não fazerem o bem denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Exatamente. Ou seja, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. E como é fácil da gente observar isso na nossa humanidade atual. Na evolução espiritual, não fica em cima do muro, não, que... Não vai dar certo essa estratégia. Eu vou ficar quieto, se eu não fizer um, também não faço outro. Não. Né? É aquela fala de Jesus, em algum momento do Evangelho, quando ele fala dos homens mornos. Né? Cuidado com os homens mornos. Isso. Você não é quente nem frio, é morno. Nós temos que tomar uma decisão, temos que nos posicionar. Perfeito. Então, os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não pode nos dar senão noções falsas e incompletas, porém o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Isso é um fato. Nas reuniões mediúnicas, com o passo a passo da experiência nesse trato, quando o espírito começa a falar, você já percebe, mesmo que grosso modo, que tipo de espírito está ali se comunicando. Exatamente. Pelo que ele fala, pela maneira que ele expressa o seu conhecimento. Até pela entonação. Enfim. E nós temos que estar bem atentos a isso mesmo. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito dessa ordem. Veem a felicidade dos bons, e isso para eles é um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão frequentemente é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem, e como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Aí tem uma classificação geral, um entendimento completo, né? Que a gente possa não ter dúvidas sobre uma incursão nesse tipo de classificação. Tem uma coisa interessante, Maris. Eu mesmo já falei em várias palestras, já ouvi de outros também, que Deus não pune ninguém. E aqui está dizendo, né? Deus, para os punir, quer que eles creiam. O entendimento é o seguinte: não é que Deus, deliberadamente, vou punir o Maris por isso. Não. Como é que se dá essa punição de Deus? Pelo cumprimento das leis naturais. Né? Da lei de causa e efeito, da lei de evolução, da lei de destruição e de tantas outras leis naturais. Quem é que está na raiz da causa dessa punição? O próprio espírito. O próprio espírito. No momento em que ele infringe as leis, no momento em que ele toma determinadas decisões, ele está assumindo o risco da contrafeita com relação à sua decisão. E Jesus já nos adverte, né, que tudo aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. É plantação e colheita.
Né? Então, eu só vou colher aquilo que eu plantei. Eu não vou colher nada de que ninguém tenha plantado. E Deus permite que isso aconteça para que a gente aprenda com os próprios erros. E às vezes os espíritos se utilizam determinadas palavras até mesmo para ser duro, mesmo para dar uma sacudida. Sim. Mas aqui a gente pode dizer assim, Deus para os reeducar, né, quer que eles creiam assim. Exatamente, para lhes favorecer a oportunidade do aprendizado. Do aprendizado, né? Então pode-se dividi-los em 5 classes principais. Aí nós vamos ver as 5 classes que tratam então dos espíritos imperfeitos. Né? Da terceira ordem. Da terceira ordem. Vamos lá. 10ª classe. Ele chama os espíritos impuros. Eu vou citar todas elas, daí depois a gente vem uma por uma, só para que o nosso ouvinte possa entender. Então, olha, fala. A 10ª classe são os espíritos impuros. A 9ª classe, os espíritos levianos. A 8ª classe, os pseudo-sábios. A 7ª classe, os espíritos neutros. A 6ª classe, os espíritos batedores e perturbadores. Isso. E agora a gente vai nos impuros, que isso é a 10ª classe. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas porque passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. A gente pode dar uma paradinha para comentar aqui, né? Vamos. Nós falamos agora há pouco do cuidado que devemos ter e não ficar em cima do muro. Isso. Você leu aqui agora há pouco. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Uhum. No momento em que um espírito desta classe percebe em nós a fragilidade moral, essa fragilidade nossa abre espaço para que ele se imiscua na nossa casa mental, nos nossos pensamentos, dando-nos sugestões. E se nós em algum momento as aceitamos, está formado o conúbio, está formada a parceria. Isso. E depois que essa parceria começa a incomodar o encarnado, ele chama essa parceria de obsessão. E aí vai para o centro para tratar a obsessão que ele mesmo arranjou. Aí a necessidade, a gente está sempre percebendo que quando nós estivermos tranquilos e de repente nos dá uma palpitação estranha, vem um pensamento que não tinha nada a ver conosco, que ele não é legal, a gente sabe, opa, isso não me pertence, isso não é meu. E as oportunidades, Maris. Recentemente, um colega estava desabafando comigo e ele estava consternado com um fato que tinha acontecido na vida dele e ele dizia que o sentimento de vingança não lhe saía da cabeça. Olha só. E eu falei para ele, o que você vai fazer com esse pensamento? E ele me perguntou, você quer que eu faça o quê? Eu digo, eu não quero nada, você quem vai decidir. Uhum. É a questão dos dois leões, isso. O leão bom e o leão ruim. Quem é que vai sobreviver? Quem vai sobreviver? Quem mais você alimentar. Aquele que você alimentar mais. Você acha que a vingança resolve o seu problema? Não resolve, então abandona essa ideia, criatura. Muda o pensamento, diga para você mesmo, essa não é uma proposta minha. Não aceite essa proposta. Mas enquanto você ficar considerando possibilidades, a gente vai estar dando uma abertura, estaremos convidando esses tipos de espíritos a se associarem ao nosso pensamento. Exatamente. Né? Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Né? Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Uma coisa interessante que você acabou de ler aqui.
quase sempre entre pessoas honestas. Ou seja, o fato de eu ser uma pessoa honesta não me livra, não me dá guarida, não me impede de sofrer o assédio. Isso. Não é isso? É aquilo que Jesus sempre falou, né? Orai e vigiai. Está sempre atento. Demonstrando que eles podem também estar em qualquer situação. Um homem que possa estar numa situação como se fosse um homem ignorante, ou um homem que tenha determinado conhecimento dentro de uma sociedade, o conhecimento não o livra dos sentimentos ainda não burilados. Claro, exatamente. Por isso que a gente vai aprendendo com a doutrina dos espíritos que há 2 tipos de crescimento, né? O intelectual e o moral. Né? Então, é a asa do conhecimento, da evolução do conhecimento. Então, muitos conhecem, mas não vivenciam. E se tornam ainda, não libertar o coraçãozinho desse sofrimento. E muitas vezes, Maris, esse conhecimento até o prejudica, porque alimenta a vaidade. Isso. E a vaidade dá para ele um sentimento de superioridade que, na verdade, não tem nada de superior. Ele acaba abrindo um espaço enorme para que espíritos, percebendo essa fragilidade, o açoitem ainda mais. Então, vamos para a 9ª classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolve-se em tudo, respondendo a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Compraze-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sobre a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Foi o que aconteceu no surgimento da doutrina espírita com os espíritos batedores. Isso. Os batimentos, o levantamento das mesas, tudo aquilo foi feito utilizando-se espíritos desta natureza. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. O que vem a calhar com muitos homens, que não tendo conteúdo, nem estando interessados, se deixam levar por essas brincadeiras. E outra coisa, perceba que quando a gente pega esse tipo de espíritos, se você vai procurar, como a gente havia comentado no programa passado, se eu não me engano foi o programa passado, as pessoas que vão procurar tratar com médiuns que cobram, que querem saber sobre o futuro, qual é o tipo de espírito que se predispõe a estar tratando de assuntos que não têm nenhum crescimento moral? Os levianos, os irresponsáveis. E olha só, o que ele diz aqui, respondem de tudo, fazem de tudo. O que você perguntar, eles respondem. E ninguém sai sem resposta. Então, cuidado. Compreende os defeitos e os ridículos humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, mostrando que é uma categoria de espírito que é muito mais zombeteiro, que é muito mais aprontar, se divertir com o sofrimento do outro, e com a ignorância do outro, do que propriamente ser mal. Né? Exatamente. A 8ª classe, os pseudo-sábios. Esses são perigosos. Vamos lá. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem, tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam ainda se despir. Exatamente. Essas características nós vemos muito facilmente em religiosos. Coloco aqui religiosos entre aspas. São pessoas cheias de religião e pouca religiosidade. Exatamente. Então, porque adquiriram determinados conhecimentos, se julgam sabedoras, superiores. Próximos do Criador. Próximas do Criador. A gente até brinca, puxou o banquinho e sentou do lado de Jesus. Puxou do lado direito, ainda mais, né? E outra coisa, isso aqui é interessante que nós temos que tomar muito cuidado conosco. Porque quando a gente, vamos dizer assim, cada vez mais estuda e compreende os ensinamentos que os espíritos nos trazem, nós também ficamos muito felizes com isso. Mas quando eu digo, eu não complementei, Maris, entre os espíritas,
É um campo fértil, porque o Espiritismo ele pode nos favorecer o entendimento de que sabemos tudo. Então, há alguns espíritas que se julgam sabedores de tudo, descobriram a roda. Né? E com isso julgam os outros, porque não pensam como eles, porque não sabem o que eles sabem e acham que sabe tudo e se enquadram exatamente nessas condições. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Né? Eu sempre lembro de Sócrates, quando um dos seus seguidores, né, foi até o oráculo de Delfos fazer uma pergunta, porque o Sócrates na época estava sendo muito combatido, e a pitonisa que lá se encontrava revelou que Sócrates era o homem mais inteligente, mais sábio, né? Então, na época. E ele levou essa informação para o Sócrates. E o Sócrates foi se confirmar e ele entendeu que aquilo era uma charada. Se tem alguma coisa para me informar. E ele foi fazer, então, uma pesquisa sobre todos os homens inteligentes que existiam na época lá em Atenas. Então, qual a conclusão que ele chegou? Realmente, esses homens eram muito inteligentes naquilo que eles conheciam. Mas eles se passavam por inteligentes também naquilo que eles não conheciam e erravam muito. O orgulho não deixava ele reconhecer que ele não sabia aqueles assuntos. Área. Então, todos os outros que eram também inteligentes se passavam também por inteligentes em áreas que desconheciam e, por Sócrates, se considerar ignorante nos assuntos que ele realmente era ignorante, então ele era o mais sábio de todos. Exatamente. Olha como é sutil essa colocação. Você, né? Tem uma similaridade com Sócrates enorme. Não tenho, não. Mas vamos embora. Vamos lá. Espíritos neutros. 7ª classe. Não, sabe que eu tenho mesmo? Ele era careca. Ele era careca também. Então vamos embora. Vamos lá. Espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem um bem, nem muito maus para fazerem um mal, inclinando-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. O indivíduo que está em cima do muro. É o morno. É o morno. É o morno. Mas veja, é o morno, mas ele já está na 7ª classe. Ele não está na 10ª, na 9ª, nem na 8ª. É um espírito que já progrediu? Certamente. Sim, com certeza. Já progrediu, está naquela fase de aprendizado, não está mais tão propenso ao mal, mas também não atingiu ainda um desejo forte pelo bem. Nenhuma crítica a ele. Está no caminho. O que não impede de, se não vigiar, tomar atitudes da 10ª classe. Das demais anteriores. Exatamente. Daí a necessidade da vigilância. E por último, a questão 106 fala da 6ª classe, última hoje. Última de hoje, exatamente. Os espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal de corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem ser mais que os outros, agarrados à matéria. Os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se deles, espíritos como seus auxiliares. Exatamente o que aconteceu no surgimento da doutrina espírita no século XIX. Isso. O que é que caracterizou o surgimento da doutrina espírita? As batidas em Hydesville, nos Estados Unidos, as mesas girantes na França e em outros países da Europa. A França ficou mais conhecida porque foi lá que Kardec estudou. Mas em vários países da Europa, na França, na Holanda, na Alemanha, em todos aconteceram fatos dessa natureza. E quem eram os espíritos que se deixavam utilizar para fazer aquilo? Espíritos dessa natureza. Que estavam naturalmente sob a orientação
dos espíritos superiores. E aí vem uma coisa interessantíssima, Maris, para nós que estamos próximos desses irmãos dessas classes, é de que no trabalho de educação, de construção da humanidade, Deus não descarta ninguém. Todos nós somos úteis. Todos nós somos úteis, temos uma utilidade. A própria organização da sociedade humana nos mostra isso. Porque assim como você precisa de um homem de grande conhecimento intelectual para dirigir uma empresa, você precisa de outro homem que não tem aquele conhecimento, mas que tenha braços fortes para levantar o maquinário, para conduzir as máquinas e assim sucessivamente. Os espíritos é a mesma coisa. Então precisava de espíritos que se deixassem utilizar para fazer aquilo, chamar a atenção dos homens. Aí, os espíritos superiores utilizaram. É interessante que eles, espíritos superiores, poderiam. Mas por que não dar a oportunidade dos outros de, nesse trabalho, aprenderem também? Participarem do processo. E nessa participação, eles adquirem conhecimento, eles interagem com os encarnados. Interessante que essa interação com os encarnados, ela sempre aconteceu. Sim. Porém, não no volume e intensidade. E com o conhecimento de causa que temos hoje. Conhecimento de causa. Volume e intensidade que se dá a partir da permissão do Cristo e de Deus da revelação. Ou seja, da existência do plano espiritual. Então, aí fica essa troca de informação do plano carnal com os espíritos, ela aumenta numa velocidade e não para mais. Não para. E é sempre crescente. Isso. Né? Muito provavelmente, espíritos do século XIX que foram utilizados para suspender as mesas na França, hoje, 200 anos depois, já estão estudando outras coisas. Com certeza. Já estão se dedicando a outras atividades mais nobres, digamos assim. Meu caro Honório, está tão bom nosso papo, mas eu tenho que dizer que nosso tempo está chegando. Né? Já é chegado. Conseguimos. Eu achava até que a gente não ia conseguir fechar todas as questões, não, mas chegamos. Mas nós conseguimos porque, como nós sabemos, a nossa proposta não é aprofundar. Claro que a gente poderia tecer comentários outros aqui. A ideia não é essa. A ideia é levar ao nosso ouvinte esse tema, essa temática, esses assuntos, e deixar que cada um, a partir de agora, possam ler o Livro dos Espíritos, estudar a filosofia espírita e... Vai estudar a filosofia espírita do Miramês, comentar nos grupos de estudo em suas casas espíritas, enviar questionamentos para a comunhão, para a nossa casa, e enfim. Então, meu caro Honório, o nosso tempo já está se esgotando. Aproveito para agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília, e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando falaremos sobre os bons espíritos. Não percam! Lembrando que as suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que, na medida do possível, nós responderemos nos programas seguintes. Felicidade a todos, muita paz. Honório, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Maris, pela oportunidade, e muita paz para todos. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.